Fala galera, tudo bem com vocês? Você está no canal Racionaliza, sejam muito bem-vindos a você que veio buscar conhecimento matemático de uma forma simples, de uma forma fácil, que eu vou tentar passar para vocês do jeito que eu aprendi e com mais coisas que eu ainda sei e aprendi na minha faculdade também. Então vamos lá, razões trigonométricas de 30, 45 e 60 graus no triângulo retângulo. Vamos para exercícios, tá bom? Então vamos lá, começando com uma questãozinha da Sesgran-Rio, mas antes de tudo, deixa aquele like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal para continuarmos estudando juntos até o seu sucesso, tá bom? O que é que eu vou pedir para vocês também? Que vocês pausem o vídeo, copiem a questão, tentem interpretar, tentem fazer e depois confiram a resposta comigo, tá ok? Então eu vou dar um segundinho para você parar, fazer a questão e voltar comigo. Ok, então você já deve ter parado, já deve ter feito, eu espero que você tenha realmente feito, porque eu sempre digo nos meus vídeos, não adianta você estudar matemática só ouvindo, você tem que botar a mão na massa e fazer os cálculos, senão você não vai conseguir aprender, tá bom? Então vamos lá, Sesgran-Rio, uma rampa plana de 36 metros de comprimento, 36 metros de comprimento, faz um ângulo de 30 graus com o plano horizontal, ou seja, com o chão. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de... Aí vamos lá. Nós temos que imaginar essa rampa, então vamos desenhar essa rampa. Aqui é o chão, tá bom? Aqui é o chão, aqui vai ser a rampa e aqui é onde está a pessoa, tá bom? É aqui onde vai estar essa pessoa. Aí, o que é que nós temos? Essa rampa ela tem 36 metros de comprimento. E o ângulo que ela faz, deixa eu trocar aqui a cor, o ângulo que ela faz ó, é de 30 graus com o solo. Então, é essa partezinha daqui. O que é que nós queremos? Uma pessoa que sobe tudo isso daqui, ela vai ter uma certa altura aqui. E é exatamente essa altura que nós vamos descobrir, tá bom? Então, percebam que aqui é um triângulo retângulo. Então, se é um triângulo retângulo e não tem todos, ou não tem mais um lado para eu calcular o teorema de Pitágoras, mas tem um ângulo, é porque nós vamos para ou seno, ou cosseno, ou tangente, tá? Então, vi um triângulo retângulo e apareceu a medida de algum ângulo aí, já sabe, seno, cosseno ou tangente é que nós vamos utilizar. E é exatamente isso que nós devemos descobrir. Vamos para as alternativas. A letra A. Essa altura vai ser 6 raiz de 3 metros. Letra B, 12 metros. Letra C, 13,6 metros. Letra D, 9,3 metros. Ou letra E, 18 metros. Então, o que é que nós vamos usar? Nós vamos usar o seno, o cosseno ou a tangente. Seno, cosseno ou tangente. O que é que a gente precisa relembrar para decidir qual é que a gente vai usar? Nós precisamos lembrar da fórmula, da definição. O que é o seno? O seno é o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa também. Ou a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente a esse ângulo. Então, é isso que nós vamos filtrar. Então, o ângulo é esse. O ângulo é esse. Então, eu tenho a hipotenusa aqui. Esse daqui é a hipotenusa. Ok. Se eu só tenho a hipotenusa, então a tangente ela já está fora. Porque a tangente só usa ou o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, fica entre seno e cosseno. O que é que diferencia os dois? O seno é o cateto oposto. O cosseno é o cateto adjacente. Tá, ok? Então, é isso que vai diferenciar. Esse x que é exatamente o que nós queremos descobrir, ele é oposto ou adjacente a esse ângulo de 30?
Isso mesmo, ele é oposto, ó, ele está de frente. O cateto adjacente seria esse carinha daqui, ó. Esse seria o cateto adjacente, mas nós não temos informação dele. Então, o que é que nós vamos usar? O cosseno também não serve, nós vamos utilizar o seno, ok? Deu para sacar como é que você interpreta essa questão e decide qual é que você vai usar? Você precisa olhar a figura e a figura vai lhe dizer exatamente o que você vai usar. Então, vamos lá. O seno de 30 graus é o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 36. Aí, aqui, ó, nessa parte daqui, nós vamos recorrer à tabela da aula, tá bom? Então, se você não viu a aula sobre trigonometria, vai aparecer aqui em cima exatamente agora o card para você ver, para você saber a tabela exata desses ângulos notáveis. Então, a tabela é o seguinte: vamos olhar para o seno, essa parte aqui de cima, e vamos ver que o seno de 30 é 1 sobre 2. 1 sobre 2. Então, esse valor daqui, ó, eu vou substituir aqui. Seno de 30 agora vai virar 1 sobre 2. E vai ficar dessa forma aqui, ok? 1 sobre 2 vai ser igual a x sobre 36. E aqui eu crio uma proporção. Então, proporção é meio pelos extremos. Então, o produto do meio vai ser igual ao produto dos extremos. Para colocar a letra na frente, eu vou primeiro fazer essa daqui, ó. 2 vezes x é igual a 1 vezes 36. 2 vezes x é igual a 1 vezes 36. E agora, esse 2 que está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Ele passa do outro lado dividindo. Então, isso vai ficar que x é igual ao 36 dividido por 2. E 36 dividido por 2 é igual a 18 metros. E aqui nós chegamos que a nossa resposta é a letra E. Letra E e acabou, ganhou a questão do seu vestibular. Facílimo, não é não? Então, é só prestar bastante atenção. Se você não entendeu, volta um pouquinho, porque eu tenho certeza que dessa vez você vai sair sem dúvidas nenhuma. Vamos para a próxima? Então, a próxima tem o seguinte. Deixa eu trocar aqui do vermelho para o amarelo. Em um triângulo retângulo, então ele já deu o triângulo que nós estamos trabalhando, determine, então ele quer saber as medidas, deixa eu trocar até de cor, para ficar bem, ele quer saber dos ângulos agudos, então a gente tem que determinar essa medida para ele, e da hipotenusa, são essas medidas aqui que ele quer saber. Ângulos agudos e hipotenusa, sabendo que um dos catetos mede 3 e o outro mede raiz de 3 catetos, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Tentar desenhar essa situação. Então, primeira coisa é fazer um triângulo retângulo. Triângulo retângulo feito, o que é que ele quer saber? Ele quer saber os ângulos agudos, certo? Então, ele quer saber, deixa eu trocar aqui, ele quer saber primeiro qual é esse ângulo daqui e depois qual é, deixa eu trocar de cor para diferenciar, e qual é esse ângulo daqui, ó. É isso que ele quer saber, os ângulos agudos, e ele também quer saber quem é essa hipotenusa aqui também, ó. É isso que ele quer saber. E ele disse o seguinte: um dos catetos mede 3 e o outro raiz de 3. Ok? Então, um dos catetos mede 3, o outro mede raiz de 3. Esse ângulo de cima daqui, eu vou chamar ele de x. Tá bom? E esse ângulo de baixo, eu vou chamar ele de y. Tá bom? Então, o ângulo de cima é x, o ângulo de baixo y, e a hipotenusa vai ser o nosso A padrão, ok? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro utilizando o Teorema de Pitágoras, que é para nós descobrirmos quem é esse A daqui. Então, o primeiro passo é descobrir esse lado. Depois de descoberto esse lado, nós vamos descobrir os ângulos agudos desse triângulo. Então, vamos lá. Teorema de Pitágoras, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, e é só substituir, ó. Esse carinha é aqui,
esse carinha vai ser o b e esse carinha daqui vai ser o c. Então, a ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Se você quiser colocar o parênteses, você coloca. Se você não quiser, fica ao seu critério. Eu sempre gosto de colocar. Então, vamos fazer esses quadrados agora. Então, 3 ao quadrado vira 9. Esse a daqui, ó, eu repito. Esse 3 ao quadrado vira 9. E essa raiz daqui, ó, o quadrado daqui corta com essa raiz daqui e sai o valor de dentro, certo? Então, vai ficar ao quadrado igual a 9 mais 3, que vai ficar ao quadrado igual a 12. E agora nós vamos tirar a raiz de 12. A raiz de 12 é o seguinte, nós vamos utilizar o mesmo método que nós utilizamos em outro vídeo, ou nesse vídeo eu não estou lembrado, que é transformar o número em um produto que eu já saiba as raízes. Então, 12 é a mesma coisa que 3, que 4 vezes 3, correto? Só que o 4, eu sei a raiz do 4. A raiz do 4, ela é 2. Então, esse 4 daqui sai em forma de 2. Eu tiro a raiz dela. E o 3 que não tem, ele permanece dentro da raiz, ok? Outra forma de você saber é fazer a fatoração do número 12. Então, eu começo dividindo aqui por 2, vai dar 6. Por 2 de novo, vai dar 3. Depois, por 3, isso daqui sobra 1. Então, o que é que vai acontecer? Vai ficar aqui o 2 ao quadrado vezes o 3. Esse carinha que está ao quadrado, ó, ele sai pela mesma regra daqui. Ó. O quadrado daqui vai cortar com a raiz e ele vai sair. E o 3 que não tem, fica na raiz, tá ok? Então, são duas coisas que você pode fazer tranquilamente que não vai dar errado, tá bom? Então, descobri essa minha hipotenusa, 2 raiz de 3, ok? Tranquilo? Agora, nós vamos descobrir os meus ângulos internos, que eu preciso apenas descobrir um. Por quê? Porque eu não sei que a soma desses três tem que dar 180. Eu já sei que esse daqui é 90, o do canto. Então, se eu descobrir mais esse, é só diminuir do 180 que eu acho o outro. E o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar a tangente. Por que a tangente? Porque é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que a questão já nos deu de antemão. Basta só eu descobrir qual ângulo eu vou descobrir primeiro. Tá bom? Então, qual o ângulo que a gente vai descobrir primeiro? Vai ser o ângulo X. Esse carinha aqui de cima. Então, o cateto oposto a ele é o raiz de 3. E o cateto adjacente a ele é o 3. Raiz de 3 sobre 3. Vamos olhar na nossa tabela. Vamos olhar para essa parte aqui, ó. Tangente. E a tangente e que o valor é raiz de 3 sobre 3 é quando o ângulo é de 30 graus. Então, esse primeiro ângulo de cima, ele é 30. Se ele é 30, consequentemente, o ângulo de baixo vai ser 60 graus. Então, demos todas as respostas que a questão queria. Os ângulos agudos, 30 e 60, e a medida da hipotenusa, 2 raiz de 3. Tranquilo? Nada de dificuldade, não teve nada complicado, é só calma e usar a definição que tudo vai se descobrindo por ela mesma, ok? Vamos para mais uma. E leiam a questão, dêem uma pausa, tentem fazer e daqui a pouco voltamos com a resposta. Voltando aqui, vamos ler a questão. Se um cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo medem 2A e 4A, respectivamente, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado, ó, tangente oposto ao menor lado é... Então, vamos lá. Primeira coisa, desenhar um triângulo retângulo. Tá aqui. Agora, nós vamos ter que achar o seguinte. Será que esse 2A já é o menor lado? Porque se ele já for o menor lado, nós fazemos a conta com ele. Mas, se ele não for o menor lado,
eu vou precisar também do outro para calcular a tangente. Então, nós vamos usar tanto a trigonometria quanto o teorema de Pitágoras aí. Esse 4A, ele é a hipotenusa, então ele vai ser o maior lado desse triângulo. Para nós encontrarmos qual é o menor lado, nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Então, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais o c ao quadrado. O 4a vai ocupar o lugar desse carinha daqui. O b ao quadrado, ele vai ocupar o lugar do outro lado, que é o 2a, certo? E esse lado aqui, que eu ainda não descobri, eu vou chamar ele de x, tá? Vai aparecer duas letras aqui, o a e o x, mas esse a daqui, ele não vai ser considerado uma incógnita, porque a nossa incógnita aqui é o x. Nós vamos encarar ele como um número qualquer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos elevar 4a ao quadrado e depois 2a ao quadrado. Qual é a regra aqui? E por que isso vai virar 16 ao quadrado? Quando eu tenho um número em uma letra elevado ao quadrado, esse quadrado daqui, ele vai tanto para o número quanto para a letra. Então, eu faço 4 ao quadrado, 16. A ao quadrado, ok? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. A ao quadrado, A ao quadrado. Tá bom? Então, esse quadrado ele vai para todos os elementos desse parêntese, tá bom? Se tiver um número em uma letra, você faz o quadrado do número e depois faz o quadrado dessa letra. E esse x aqui, ó, como é a minha incógnita, eu estou repetindo. Aí aqui, esse 4a ao quadrado é positivo, então ele vem para cá, mas ele vai virar negativo, dessa forma daqui. Então, vai ser, ó, 16 ao quadrado menos 4 ao quadrado vai ser igual ao x ao quadrado. E aqui, ó, eu vou fazer essa subtração de termos semelhantes. Ó. A parte literal, que é esse a ao quadrado, ela é igual. Então, 16 ao quadrado menos 4 ao quadrado, isso vai dar 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é igual a o x, que é o x que eu quero encontrar, não é o a, tá? Sempre vou repetir isso para vocês não confundirem. Aí agora eu vou tirar a raiz desse cara daqui, ó, é desse cara daqui e não o inverso. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 12a ao quadrado. Aí aquela mesma estratégia da gente, ó. Eu divido as multiplicações, raiz do 12 e raiz do a ao quadrado. Aí aqui eu já sei o seguinte, ó, esse quadrado daqui, ele vai cortar com a raiz e vai sair o a. E a raiz de 12 nada mais é, a gente fez na questão anterior, se não me engano, que vai dar 2 raiz de 3. Então, juntando tudo isso, vai dar que o x, o outro lado que faltava, é 2a raiz de 3. Ok? Essa é um pouquinho mais complicada, natural, porque ela envolve outras letras sem seus números, mas também não tem nada de outro mundo aqui, ok? Então, vamos lá. Completando agora esse triângulo, nós temos os 3 lados dele descobertos. O que é que falta agora? A tangente relativa ao menor lado. Então, o menor lado é esse. Então, a tangente que ele quer é essa aqui de cima, ó, oposto a esse ângulo daqui. Deu para entender? Porque ele diz oposto ao menor lado. Então, o ângulo que está oposto ao menor lado é esse daqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Tangente de um ângulo que eu chamei de y, tá bom? Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto eu já sei que é o 2a. O cateto adjacente eu descobri que é 2a raiz de 3. O que é que eu faço aqui? Esse corta com esse, fica um em cima e sobra a raiz de 3 embaixo. O que é que a gente faz agora? Dessa parte daqui, ó, nós vamos fazer um processo chamado racionalização. Eu pego esse radical de baixo e multiplico ele em cima e embaixo. E o final vai dar que ele é raiz de 3. Ok? Então, questão finalizada, que
é o seguinte: a tangente do ângulo oposto ao menor lado vai dar raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? E é isso, pessoal. Ficamos com mais uma aula por aqui. Façam os exercícios sempre que der, reprisem, façam, treinem, porque matemática não faz só olhando nem só ouvindo. Fiquem todos com Deus, um abraço, tchau, tchau.